Nossos cumprimentos a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. E estamos aqui seguindo aí a nossa tarefa de analisar a Constituição e de responder as perguntas mais importantes, agora no artigo 2º. Tudo bem, Pietra? Prazer em recebê-lo de novo. E vamos lá. Tudo sim. E com você? Tudo. Prazer é meu. Graças a Deus. Vamos lá. A minha primeira pergunta é: Sim. Quais são as principais funções dos três poderes do Brasil? No Brasil, no caso. Certo. Então, nós temos o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo Isso. e o Judiciário. Exato. Os três poderes harmônicos e independentes entre si. Eles têm funções típicas e atípicas. E esse é um ponto bastante importante de ser discutido, porque, geralmente, as pessoas acabam lendo a teoria do Montesquieu, da separação do poder estatal em três vertentes, em três poderes, e acabam só se fixando nos poderes, nas funções típicas. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta de falar um pouco sobre as funções típicas e as atípicas. Começando pelo legislativo, a função típica é, obviamente, legislar, criar leis, criar o ordenamento jurídico brasileiro, seja norma constitucional, seja norma infraconstitucional, todo legislativo que existe nos três entes federativos, município, que são os vereadores, no estado, que são os deputados estaduais, e na União, que são os senadores e os deputados federais, eles criam as leis que irão aí nos reger. Então, essa é a função típica do legislativo. O executivo tem como função típica administrar. Por isso ele se chama poder executivo. É ele que executa as leis criadas pelo poder legislativo. Então, ele administra com base nos chamados atos administrativos. Atos administrativos, todos regidos pelo princípio da legalidade. Ou seja, jamais o ato administrativo não pode, não está com o seu lastro amparado em algum tipo de disciplina normativa. Dentro do princípio da legalidade ou reserva legal, todo ato administrativo, para ser válido, ele tem que ser, além de moral, possível, factível, previsto no ordenamento jurídico, ele tem que ser escorado e baseado em lei. Então, é exatamente essa relação dos poderes, né? Enquanto o legislativo cria a lei, é o executivo que administra com base nessa lei criada pelo legislativo. E ainda outra classificação dentro do ato administrativo, importante aí para nosso entendimento da função típica do executivo, é aquela do ato vinculado ou o discricionário, que pode surgir uma dúvida nesse sentido. Ah, mas o ato vinculado está certo. O administrador ele não pode fugir daquilo que ele é obrigado. O próprio nome já diz, ele é vinculado. Então, uma vez sendo vinculado, ele tem que cumprir aquela função, tem que cumprir aquele ato administrativo, aquele desígnio. Agora, no caso do ato administrativo discricionário, né, o discricionário, cabe a ele julgar a conveniência e a oportunidade. Mas mesmo assim, né, quando é algo mais pessoal, quando é algo mais guiado pelos conceitos de conveniência e oportunidade na mente do administrador, esse ato deve ter reserva legal. Ele deve estar previsto na lei. Então, vamos
vislumbrar um exemplo prático. O prefeito quer fazer uma praça em determinado bairro. Escolher aquele bairro para fazer uma praça é uma decisão discricionária, é uma decisão que ele toma por si só, de acordo com a conveniência e oportunidade. Não é algo que ele é obrigado a fazer como se fosse um ato vinculado, mas ele precisa respeitar a legislação das licitações, por exemplo, ele precisa respeitar a lei de zoneamento municipal, ele precisa respeitar toda a lei orgânica do município e também ele precisa que a criação daquela praça passe pelo legislativo por meio de uma lei. Então, a função mais abstrata é a função de administrar, é a função do executivo, mas ela é a que mais está presente aí nas nossas vidas. E o terceiro, o judiciário, né? A função típica, obviamente, é julgar, é dizer o direito, não à toa o chamado jurisdício, jurisdição. Jurisdição é o Estado que se personifica na pessoa do juiz, que é dotado de investidura, ele está investido na jurisdição, e é ele, o ser humano, a pessoa, homem ou mulher, que irá dizer o direito. Essa é a função típica do poder judiciário. Ele vai dizer o direito, ele vai julgar e, assim, fazer cumprir aquelas regras esculpidas e criadas pelo poder legislativo, aquelas leis, e vai trazer aquelas leis que são abstratas uma aplicabilidade concreta, que é no caso de vida das pessoas. E aí, os atípicos, eu vou falar um pouco mais, de forma mais breve, né? Mas, assim mesmo, vamos mencionar. A função atípica do poder legislativo, ele tem função de administração, né? E tem função de julgamento. Função de administração, atípica de administração, é para o gerenciamento das próprias casas legislativas. Toda a estrutura do órgão depende de atos administrativos tão comuns quanto aqueles que o executivo pratica de forma costumeira. As compras dos materiais de escritório, compra até, como costumo dizer, do cafezinho, tudo isso é uma questão administrativa. Também merece destaque as figuras dos presidentes das casas, o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa, quando é o Distrito Federal, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara. Essas pessoas não são, o voto delas, enquanto legisladores, não vale mais do que os seus pares, não vale mais do que os seus colegas. Por quê? Porque essa função de presidente da Câmara, presidente do Senado, ela só lhe confere um poder administrativo de gerenciar as pautas, de gerenciar o que pode ou não na casa legislativa, esses detalhes. E isso vai acontecer nos outros também, né? O executivo tem função... eu esqueci de falar da função atípica de julgar do legislativo. As comissões, por exemplo, a comissão de ética de toda a casa legislativa, na qual vai julgar se o indivíduo quebrou ou não, por exemplo, o decoro parlamentar. Essa é uma função de julgar. As CPIs que são muito parecidas com a estrutura jurídica do inquérito policial, também é uma função de julgamento. Processo de impeachment ou impedimento é um julgamento misto, jurídico-político, e esse julgamento acontece no âmbito do Congresso Nacional. Então, o Legislativo tem as outras funções como atípicas. A mesma coisa, passando agora para o Executivo. O Executivo, com as suas diversas portarias, memorandos, normas tais, eles legislam, mas não são leis aplicadas de forma cogente a todos, jurisdicionados, a todos os cidadãos. Não, são leis internas, são regras, vamos assim dizer. Mas elas têm aplicabilidade para todo mundo? Tem. Tem validade para todos?
Tem, mas elas são regras criadas ali de forma bastante simplória, muitas vezes por decretos, né, do próprio presidente da República, do prefeito, do governador. No caso do presidente da República, existe uma medida chamada medida provisória, que aí sim ela tem o valor de lei para todos os brasileiros, mas ela precisa ser validada pelo Congresso Nacional depois. Então, isso é função aí atípica de legislar do Executivo, atípica de julgar nos chamados procedimentos administrativos, né? Aqueles servidores que cometem algum desvio são levados ao procedimento do processo administrativo, o qual garante, né, por força da própria Constituição, contraditório, ampla defesa. Então, quem irá julgar naquele momento? Alguém que é do Poder Executivo, não vai para o Judiciário, né? Claro que todos podem se socorrer do Judiciário, mesmo num processo administrativo, mas ele é, por natureza, pertencente aí ao Executivo ou até lá ao Legislativo. Todos os casos têm procedimento administrativo. E atípico no Judiciário é, obviamente, as outras duas funções. Legislar, quando, por exemplo, os tribunais criam os seus regimentos internos, que são aplicáveis, mas não são, têm força de lei, mas não têm natureza jurídica de lei, né? Não podem estar acima, por exemplo, do Código de Processo Civil. Nenhum regimento interno do tribunal pode ter mais aplicabilidade do que o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. E na função atípica de administrar, toda a estrutura dos fóruns e palácios da justiça, onde o juiz diretor do fórum não vai ter uma superioridade hierárquica perante os seus colegas juízes, porque a função dele é administrar o prédio do fórum e outros detalhes afim. A mesma coisa com o presidente do tribunal, presidente do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Então, em suma, o mais superficial possível é isso, as funções típicas e atípicas de cada um dos poderes. E como que a independência é garantida? A independência dos poderes, no caso. Como ela é garantida pela Constituição? Isso, a independência entre eles, né? Como você pode ler no artigo 2º, a expressão independentes e harmônicos, né? Ela é um aposto explicativo. Ela explica o que está atrás. Quer dizer que os três poderes da União, eles não pode um influir no outro. E este princípio é o chamado checks and balances, né? O Estado, ele só consegue aplicar a teoria tripartite do seu poder, que é a teoria de Montesquieu, se um poder não interferir e também não depender do outro, né? Todos os poderes precisam ter dotação orçamentária, precisam ter recursos, precisam ter independência e autonomia para tratar diretamente os seus assuntos, as suas folhas de pagamento, toda a sua gerência administrativa funcional. E aí nós vamos chegar numa discussão que é muito interessante, que envolve sempre o poder judiciário. Porque o poder judiciário, em que pese autônomo, em que pese respeitando, né, a autonomia dos demais poderes, ele muitas vezes é instado, é provocado a resolver questões que envolvam desvios de função ou aplicabilidades inconstitucionais de outros poderes. Por exemplo, nós temos o caso das ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional uma norma devidamente aprovada por todo o processo legislativo e sancionada pelo presidente da República. Então, quer dizer, passou pelo legislativo, passou pelo executivo,
e o judiciário, por exemplo, pode julgá-la inconstitucional. Então, esse é um detalhe. Mas aí haveria uma forma de violaria a separação dos poderes, de alguma forma estaria aí violando esta independência e harmonia? Não. E eu vou lhe dizer por que não. Quando o legislativo e o executivo criam uma nova regra, uma nova lei, todos eles têm os seus controles próprios de constitucionalidade, que é o que nós chamamos de o controle preventivo, né? Passa pelas comissões, existe até uma comissão, tanto no Senado quanto na Câmara, chamada Comissão de Constituição e Justiça. Mas essas comissões são políticas, elas têm, sim, instruções técnicas, mas são políticas, né? E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, por exemplo, ele é um órgão técnico, em que pese um órgão que venha, que os seus ministros sejam nomeados politicamente, nos termos da Constituição Federal, dentre pessoas com mais de 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico, essas pessoas são técnicas, né? O notório saber jurídico é um requisito sine qua non que a própria Constituição aponta, são sabatinadas pelo Senado Federal e, no exercício da judicatura, tem uma série de assessores da mais alta qualidade que vão apreciar o caso tecnicamente. Então, veja, quando o Supremo anula alguma legislação criada e aprovada nos demais poderes, ele não está indo contra a vontade desses entes. Ele está, na verdade, proibindo que uma norma tecnicamente equivocada, nos termos do nosso Estado Democrático de Direito, portanto, uma norma inconstitucional, passe a vigir e, assim, macular o nosso sistema e prejudicar, de alguma maneira, o povo brasileiro. Outra discussão que está acontecendo, inclusive agora, né, bem em tempos contemporâneos, é a questão das emendas, né? Isso está sendo veiculado nos noticiários, está sendo muito discutido, inclusive houve até reuniões entre ministros do STF e presidentes das casas legislativas sobre essa discussão de emendas sem rastreabilidade, sem comprovação, né? E aí, como uma espécie de resposta, o Legislativo pautou proposta de emenda constitucional que restringiria atos do Supremo. Então, veja, Pietra, nós estamos aí, a nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988. Ela tem muitos anos. Mas, assim mesmo, essa discussão, ela sempre vem à tona, que é a independência e a harmonia dos poderes. Mas ela é sempre regida, principiologicamente, pelo checks e balances, pelos pesos, freios e contrapesos, né, para que o Estado persista e continue dentro dos trilhos do que espera a Constituição. Com certeza. O que eu queria falar antes é qual é a exceção à separação dos poderes? Tem alguma exceção, alguma coisa assim? Veja, existem... Como, tipo, um estado de calamidade pública. Um exemplo. Como que funciona? Então, quando você está em situações de estado de sítio, de estado de emergência, tal, eu não diria exceções. Eu diria, inclusive, que a separação dos poderes, ela é um requisito essencial do nosso Estado democrático de direito. Mas existem situações, como, por exemplo, estado de guerra, estado de sítio, tal, que essa harmonia
para que ela seja garantida, para que ela seja assegurada, eventualmente ela precisa ser regrada de forma diferente. Então, quando eu necessito de medidas urgentes que não tem tempo diante da situação catastrófica que se instala, né, de todo esse escrutínio do processo legislativo, é normal que, em comum acordo, essas formalidades acabem sendo deixadas para depois. Eu vou lhe dar um exemplo, o que aconteceu no caso da pandemia da Covid-19. Porque casos de guerra ou estado de sítio são muito mais distantes da nossa realidade, se Deus quiser, nem vão acontecer. Mas a pandemia da Covid-19 estabeleceu uma sobreposição de poder do poder executivo, mas que não entendo que isso tenha sido uma falta de harmonia ou desequilíbrio, mas foi um regime de excepcionalidade com sobreposição dos atos do Poder Executivo, como, por exemplo, a compra de insumos, compra de máscaras, compra de vacinas até, sem passar por toda aquela formalidade de tempos normais. Então, eu diria a você, algo bastante parecido com o princípio da isonomia, que essa é uma coisa mais simples das pessoas entenderem e que acontece mais no nosso dia a dia. Então, você vai no supermercado, você vai no shopping, e ali tem aquela vaga do deficiente. Sim. Ah, mas todos não são iguais perante a lei? Por que o deficiente tem uma vaga para ele na frente da porta? Porque ele tem uma condição natural, uma condição que vem por conta da deficiência, que não o faz estar em pé de igualdade com pessoas que não têm aquela dificuldade. Então, o Estado eleva o direito dele, ou destaca, né, para que assim ele fique em pé de igualdade. A mesma coisa quando tem uma situação de calamidade, quando tem o estado de sítio. É algo que, para que haja harmonia plena dentro do Estado, você tem que sobrepor o executivo, porque é dele que saem as decisões, as compras e as medidas que farão voltar à normalidade o Estado. É isso. Entendi. Acredito que eu não tenho nenhuma pergunta sobre isso, que você explicou bem, assim. Então, pode ocorrer ajustes, vamos dizer assim. Mas esses ajustes, exato, eu acho que você usou uma boa expressão. Podem ocorrer ajustes, mas nunca sobreposição. Nunca quebra de harmonia e integralidade do Estado em si, como um poder só. O que pode acontecer é você destacar, colocar em relevo, por exemplo, o Poder Executivo diante de uma situação de calamidade. Agora, você não pode partir para uma tirania, em que uma série de coisas acontecem e não há prestação de contas para ninguém. Né? Por exemplo, nesse caso, caberia até mencionar sobre o Ministério Público. O Ministério Público é uma discussão doutrinária muito interessante, inclusive, dizer para qual dos poderes o Ministério Público faz parte. O Ministério Público faz parte de que poder? Existe uma corrente que diz que o Ministério Público é uma entidade sui generis, é uma entidade que não está filiada a nenhum dos poderes e é um fiscal geral. Aí já tem outra corrente que diz, não, o Ministério Público pertence ao Poder Executivo. Né? Ninguém diz, nem nunca disse que pertence ao Judiciário, isso eu concordo plenamente. O Ministério Público, ou dá para se filiar à corrente de que ele pertence ao Executivo, da qual eu concordo, ou pode-se dizer que ele é um órgão especial, sui generis, e que pertence aí ao Estado como protetor da sua integralidade.
E aí chega naquela pergunta que você fez, mas então dá para fazer um ajuste. Um ajuste, mas as fiscalizações persistem. Vamos imaginar, no caso da pandemia, despesas com respiradores, com equipamentos, com máscaras, com todo tipo de testes para a Covid e tal. Veja, pode ser que as licitações tenham sido reduzidas pelo estado de calamidade. A parte legislativa foi, sim, mitigada até pela necessidade de urgência do Estado naquele momento. Mas o Ministério Público sempre esteve atuante. Tribunal de Contas também atuante, que é um órgão do Legislativo. Então, a gente nunca vai dizer que existe uma sobreposição no ponto de anular um dos poderes, senão a gente não vai ter a harmonia que a Constituição determina. Entendi. Agora eu entendi mesmo. Oi. A minha próxima pergunta... Eu ia falar da harmonia dos poderes, mas eu acredito que você tenha deixado bem claro como funciona. Acho que já contextualizamos bem a harmonia, né? Mas eu queria saber, eu sei as funções, mas, por exemplo, tem como ter a quebra de uma função e a outra substituir, ou não tem chance disso? Tipo, não sei. Repete o comecinho, só que cortou um pouco, por favor. Peraí, deixa eu formular de novo. Tá, desculpa. Tem como ter uma quebra no poder, nesses 3 poderes, tipo, sei lá, algo muito sério acontecer e aí não tem mais essa harmonia. O que pode quebrar essa harmonia? O que seria esse caso? Qual seria este caso? Veja, alegações muito comuns de quebra da harmonia acontecem, como, por exemplo, nos tempos atuais que eu disse a você sobre essas emendas PIX. Então, tem muita gente dizendo que teve quebra de harmonia, né? Tem outros dizendo que não. Está essa queda de braço. Os deputados entendendo, os congressistas, né, deputados e senadores, entendendo que eles têm direito de fazer emendas sem rastreabilidade e com dotação direta do orçamento, sem passar por escrutínios mais profundos. Aí o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar por decisão monocrática de que não é bem assim. Tem que ter rastreabilidade, né, impondo uma série de exigências. Aí qual é a discussão? Será que um ministro do STF, por uma decisão monocrática, tem o poder de anular uma decisão tomada conjuntamente pelo legislativo inteiro? Entendi. Então, no argumento do ministro, e depois confirmada essa decisão monocrática dele pelo plenário do STF, não é que ele está violando a harmonia dos poderes, é que ele está aplicando o princípio da moralidade administrativa, que é algo previsto na Constituição Federal, lá no caput do 37. Mas o Executivo não entende assim. Então, para eles está ocorrendo, sim, né, uma quebra da harmonia dos poderes. E aí cada um, olha como é que são as coisas, né? Cada um resolve com as armas que tem. A arma do Supremo são as suas decisões judiciais, que tem que ser cumprida. Mas as decisões do Supremo, elas têm que ser cumpridas dentro da lei, dentro da Constituição Federal. Aí o Legislativo já está se movimentando para criar uma emenda constitucional que obrigue o STF a mudar a sua forma de entendimento. E aí, como esse tipo de discussão inglória, vamos assim dizer, porque cada um tem uma posição, e essa posição, dificilmente um vai mudar de ideia e se convencer que o outro está correto, ela não faz bem para o país, eles resolveram conversar.
Então tem gente também que pergunta, mas é republicano esse tipo de conversa, ministros do STF conversando com congressistas, que no dia de amanhã podem, de repente, ser réus, aí, e eles é que vão julgar, ou vice-versa, né, no caso do impeachment do ministro do STF, é republicano. Eu entendo que é bastante republicana. Por quê? Porque eles estão tentando chegar num consenso. Levar a separação dos poderes para uma discussão de tribunal e depois, para mudar a Constituição para isso, né, criar aí uma regulamentação dessa harmonia entre o judiciário, eu acho que é muito gravoso para nós brasileiros e nós temos pautas mais urgentes, né, mais necessárias para serem avaliadas do que este mero desentendimento de autoridades, né? Então, essa harmonia se quebra quando acontece isso. Mas como que essa como que se falou? Pera, perdi a palavra. Harmonia? Não. Como que isso é assegurado, por exemplo? Como que a independência é assegurada? Então, esse princípio que eu citei para você é um princípio até de direito saxão, do direito inglês, né, que é da common law, que é o checks and balances, é os freios e contrapesos. Freios e contrapesos, trazendo para a tua casa um exemplo, é o que acontece no Estado. Por exemplo, você tem lá R$500 na mão. Aí você quer comprar uma roupa nova, você quer ir no show, você quer ir no cinema, você quer jantar, você tem que pagar o Uber, tem que pagar... Aí você fala assim, poxa, se eu gastar tudo isso, eu vou ficar sem nada. Uhum. Mas você naturalmente chega a essa conclusão. No caso dos poderes, sim, como são 3 poderes, entre aspas, poderes poderosos, né? Porque é o poder do Estado que divide-se em 3. Ele se divide em 3. É exatamente este ânimos, essa ideia do freios e contrapesos, que... Por que é freio? Freio porque cada um tem que se frear quando invade a seara do outro. E contrapeso, sabe aquela história do navio, que se tiver mais peso de um lado do que do outro, o navio afunda? Uhum. Igual o avião, às vezes você entra no avião, precisa mudar a poltrona, que é para dar o alinhamento do peso. A mesma coisa. Se tiver mais pesado de um lado, vai afundar, entendeu? Então, cada um deles, isso é uma regra, é um princípio, né? Não é uma norma de eficácia plena, como diria José Afonso da Silva, em que existe, olha, está havendo falta de harmonia por isso, objetivamente. É uma questão principiológica, subjetiva, e que cada um deles tem que lutar para que, de fato, ela aconteça. Parece um pouco abstrato, e de fato é. Por isso é que eu estou dando esse exemplo dessa reunião entre o ministro do Supremo e os parlamentares, porque chega-se num ponto, né, que é só uma boa conversa que pode alinhar as coisas, é algo principiológico, porque se isso for levado a efeito... Mas e se houver um... Né? Oi? Mas e se houver um conflito que não consiga se resolver no diálogo? Como isso que resolve? Exatamente. Se houver esse conflito, vamos falar no que nós estamos vendo agora, nesse caso atual. A tendência é o legislativo conseguir emplacar essa emenda constitucional de que, por exemplo, uma das propostas dessa emenda é que a decisão monocrática de um ministro do Supremo não tenha poder para algo contra os outros poderes, né, que tenha que ter a confirmação do plenário, e que, assim mesmo, decisões teriam que passar sob revisão, teriam um prazo de validade, né? Então tem uma série de restrições aí aos poderes do judiciário. Vale dizer
que, por exemplo, no caso do executivo, muitas vezes, governar por MPs. Muitas e muitas vezes, os presidentes são acusados, né, de governar por medida provisória. Esse presidente parece um ditador, ele fica medida provisória, tudo medida provisória. Aí depois tem que mandar para o Congresso tem que revalidar isso, mas até que já revalidou, ele já fez outra. Também seria uma forma de desarmonia. Porque, afinal, o presidente estaria usando de um instituto que é para situações emergenciais, o próprio nome já diz, medida provisória, para legislar, né? Para criar regras. Tanto é que tem uma vedação, por exemplo, do chamado empréstimo compulsório, a ele ser feito por medida provisória. Que isso aconteceu na nossa história e foi uma catástrofe, né? Tivemos um presidente que decretou o empréstimo compulsório via medida provisória, e isso foi à noite. Aquela história do confisco das poupanças na década de 90. Todo mundo que tinha um pouquinho mais de dinheiro na poupança foi confiscado. Isso foi por medida provisória. Ele apareceu na televisão, falou isso aí, todo chegou no dia seguinte, ninguém tinha dinheiro. Meu Deus. Aí a Constituição mudou, né? Então, veja, houve uma quebra da harmonia entre os três poderes, porque o presidente agiu de forma a reduzir, vamos assim dizer, a importância do legislativo. Aí o legislativo deu a resposta dele. Qual foi? Uma emenda constitucional proibindo que empréstimos compulsórios fosse feito dessa forma. Então, talvez se nesse caso não houver consenso entre STF e o Congresso Nacional, teremos por aí uma emenda que vai limitar os poderes do Supremo. Entendi. E das CPIs, o que você pode me dizer? Tipo, qual é o papel dessas comissões no controle do poder? Qual o papel delas? A CPI, ela é análoga ao inquérito policial. Né? Só que elas são de natureza política. O indivíduo que é intimado para comparecer a uma CPI, ele tem as mesmas garantias e os mesmos direitos de um investigado em processo penal. Mesmo que ela não tenha natureza processual. O indivíduo pode levar o seu advogado, ele tem o direito de permanecer calado. Muitas vezes, essas pessoas se socorrem do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais locais, quando a CPI é em Câmara Municipal, para o direito de permanecer calado e outras estratégias de defesa não serem interpretadas de forma a lhe prejudicar, porque permanecer calado é um direito constitucional. Sim. Arraigado lá no artigo 5º, no qual ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Só que como esse é um ambiente pouco técnico e muito político, muitas vezes o indivíduo, antes de lá entrar, ele pede um habeas corpus preventivo, né, no Supremo, quando é no âmbito dos tribunais superiores e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou nos tribunais locais, para que ele possa não correr o risco de ser preso em flagrante ou ser preso lá diante da não resposta ou diante de alguma informação ou diante de alguma coisa que, entre aspas, desagrade, né, os parlamentares e eles possam confundir isso com um tipo penal e determinar a sua prisão. Porque naquele momento da CPI, como eles estão no exercício de poder de polícia, né, do Estado, este poder de polícia do Estado lhes confere
o direito de mandar prender aquele indivíduo que está sendo interrogado, né? E a Polícia Legislativa está aí para isso. Já aconteceu diversas vezes, inclusive, né? E o advogado pode participar também por isso, porque está-se diante de uma persecução. É o Estado usando o seu jus puniendi, de alguma forma, né, contra uma pessoa. Agora, isso não representa nenhum óbice aos poderes, porque, veja, a separação dos poderes em si, porque é a função, a CPI é a função atípica, né, de julgar, porque ela indicia alguém, né, dentro do poder legislativo, ela pode indiciar ou não determinada pessoa, mas o judiciário geralmente atua de forma bem serena nesses casos. E não há nenhum tipo de usurpação de poderes. Quando há alguma ilegalidade flagrante, o Supremo atua, ou quando é na Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, e os poderes funcionam harmonicamente, sem maiores problemas, né? O fato é que a natureza jurídica de um depoimento na CPI, uma CPI, que é uma comissão parlamentar, o próprio nome já diz, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí eles têm o sorteio do relator e o sorteio do presidente. E esse relator é quem irá fazer um relatório, obviamente, quem irá dar o seu parecer, e esse parecer vai ser dito sim ou não, os demais membros da CPI. E se o parecer, por exemplo, foi pelo indiciamento, e a maioria disser que sim, o indivíduo é indiciado. Se disser que não, ele não é indiciado. Aí o que eles fazem com esse documento? E aí fez aquela política toda, porque a gente sabe que a CPI é uma exploração política de questões, discutem-se uma série de coisas lá que, infelizmente, não vão adiante, né? Ou vão, muitas vezes, mas apenas para alarde político, né? E aí, bom, feita a CPI encaminha os documentos, os trabalhos para o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Ele decide se aquelas provas colhidas ali são o suficiente ou precisa de uma dilação probatória maior, precisa de novas diligências para que ele se convença da necessidade ou não de uma ação penal. Então, o Ministério Público recebeu um documento todo da CPI, ele pode determinar que aquele documento vá fazer parte, claro, do processo, mas ele pode pedir novas diligências, ele pode não concordar com o indiciamento, assim como é no caso da Delegacia de Polícia. O Ministério Público, como titular da ação penal, ele tem essa prerrogativa, né? Mas entre a harmonia dos três poderes, não há nenhum tipo de problema, até porque muitas vezes os indiciados da CPI são do Poder Executivo, ou são do próprio Legislativo, enfim, isso é muito variado, mas é uma forma do Legislativo fazer as suas investigações. Entendi. Tem mais alguma coisa? Acredito que não. Muito bem, muito bem. Hoje foi mais dinâmico ainda que a semana passada, muito agradável, muito inteligente as suas perguntas, cada vez melhores. Então, é isso, o artigo 2º... Desculpa, porque eu tô piscando muito, né? E vai que parece que eu tô dormindo, mas é que eu tô fazendo um tratamento nos olhos, e aí o colírio me faz piscar. Não, imagina. Não tem nem como dormir com direito constitucional. Mas vamos lá. Então, só resta lhe agradecer mais uma vez. Foram, como sempre, muito sábias e inteligentes as suas perguntas. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. E a semana que vem, nos vemos novamente com o artigo 3º. Isso aí. Tá bom.
Tchau, gente. Obrigada. Com Deus. Tchau. Imagina, tchau.